Bom, vamos falar então hoje de Otelo, a minha peça preferida. Falei isso inúmeras vezes já para vocês. E eu não canso de dizer isso, de achar isso dessa peça. Eu acho que a gente tem bastante elemento para conversar, mas eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Primeiro, se foi a primeira leitura e também qual que para vocês é a motivação do Iago, porque não existe um consenso na crítica, não tem um consenso nas book redes do que motivou o Iago a fazer as coisas que ele faz. Então, vamos começar um por vez, tá? Daí a gente vai trocando uma ideia. A Andressa vai começar hoje, porque eu acabei de escolher ela. Foi a primeira leitura que eu fiz. E o Iago, ele é quem ele é. Eu sou o que eu sou. Então, ele é o mal encarnado. Eu até, depois eu vou falar disso, assim, quando a gente for comentar, mas eu até escrevi aqui, tipo, porque teve um momento que ele já poderia ter parado, sabe? Que ele já ia conseguir o que ele queria, que era o posto, que era do Cássio, eu acho, né? Que ele iria conseguir pelas as manipulações dele, e ele não parou. Tipo, ele foi destruindo a vida de todo mundo ao redor ali. Então, ele é o que ele é, ele faz o mal só pelo mal, essa é a motivação dele. Uhum. Bem isso, bem isso. Eu acho que essa é uma das interpretações possíveis aí. Eu tenho as minhas também, mas vou deixar para falar no final. Quem mais, gente? Eu. Vamos lá. A primeira vez que eu li essa peça, já tinha lido algumas coisas de Shakespeare, umas duas peças. Aí tô lendo essa pela primeira vez. O Iago, eu acho que tem uma coisa oculta, assim, para estimular a imaginação do leitor. É que nem o Clint Eastwood, ele deixa perguntas não respondidas nos filmes dele, pro espectador imaginar o que aconteceu. Uhum. Para Legal. mim, para mim, ele se abraçou com o mal de alguma forma, ou se abraçou com a maldade, ou se abraçou com alguma religião maligna, ou qualquer coisa do tipo. Teve um pacto ali, ele. Beleza. Quem mais, gente? Mayra, Débora, Nicole. Eu sinto que ele é um grande invejoso, assim. Tipo, ele é uma pessoa com uma índole ruim, já, né? O que dá essa predisposição, assim, pra ele ir fazendo as coisas sem achar, sem ver problema, né? Que ele tá fazendo coisa, tipo, errada. Mas eu sinto que ele é meio invejoso, assim, que ele vê. Ai, ele casou com uma menina que um monte de gente cortejava. Inveja. Ele conseguiu o posto que eu nunca vou conseguir. Inveja. E aí, tipo, isso foi levando ele, assim, a fazer o que ele fez, sabe? Mais uma qualidade do nosso querido Iago. Diga, Andressa. Vou passar à frente do pessoal que ainda não falou. Eu posso ter lido o livro errado, tá? Assim, é Não tem essa possível. opção. Se tá em português, você leu certo. Mas eu fiquei com a impressão, porque eu assisti alguns vídeos, assisti o seu vídeo hoje e assisti alguns outros vídeos, e eu vi o pessoal falando que é porque Otelo casou com a Desdémona, porque Otelo estava lá numa posição maior que ele. E, assim, claro que isso deve ter pesado na maldade dele, né, para Otelo ser um estrangeiro, mas pelo menos nessa peça, o que eu li e o que eu entendi é que a motivação dele foi que o Otelo deu lá o cargo para o Cássio e não para ele. Sim, foi só isso. Deveria já ter alguma coisa ali, né? Já deveria não gostar tanto assim do Otelo por tudo que ele estava conquistando. Mas a gota d'água, assim, o que deu, o que desencadeou toda a maldade dele que a gente vê aqui na peça, foi isso, né? De não ter sido escolhido por ele, Otelo escolher Cássio. E até achei interessante hoje no seu vídeo, quer dizer, hoje eu assisti, mas no seu vídeo você fala de por que o Otelo confia no Iago, né? Você fala lá na interpretação do curso que você fez, que é porque provavelmente o Iago conquistou essa confiança dele lá no campo de batalha, né? Irmão de armas, essas coisas. E o que eu pensei?
Iago pode ter pensado isso, sabe? Tipo, o tanto que eu batalhei também, o tanto que eu sou um bom soldado, o tanto que eu também guerriei, tipo, talvez tanto quanto o Cássio, melhor do que o Cássio, e Otelo não me escolheu, escolheu o Cássio. Então, eu, durante a minha leitura, eu fiquei muito com essa impressão, que a inveja não era bem uma inveja, não era só inveja do Otelo, sabe? Era inveja, era raiva também. Uhum. E no começo ele fala do Cássio, ele fala mal do Cássio, né? Ele deprecia o Cássio, tipo, quem que é esse qualquer aí? E daí a gente pode questionar se o Cássio era um qualquer mesmo, ou se o Iago era um grande de um despeitado. Tipo, porque talvez o Cássio realmente merecesse, na concepção dele, não. Mas a gente não tem acesso a isso que eu acho que é legal, que é um pouco do que o João falou, que a gente vai completando com a nossa imaginação. Débora e Nico, vocês querem? Diga, Débora. Sobre vou pegar o gancho que tu falou, sobre essa questão de ir completando com a imaginação. O que eu não gostei muito nessa peça, assim, é porque eu não tive muito contato com Shakespeare, mas eu achei que eu tenho que completar muito com a minha imaginação, entendeu? E assim, eu acho que eu vi teu vídeo, eu concordo com a tua visão sobre muitas coisas, e principalmente sobre a questão da inveja no final, a questão de Iago, porque essa questão dele dizer assim, que ele é o mal encarnado, que ele é um paralelo com o Satã, assim, eu acho um pouco exagerado, porque assim, apesar de ele fazer toda aquela maquinação, talvez para aquela época essas maldades fossem uma coisa muito gritante, né? Mas eu achei até uma coisa bem assim, teatral mesmo, entendeu? Uhum. E assim, ele fazia porque ele é uma pessoa, eu concordo com a Mayra, que falou que ele é uma pessoa invejosa, assim, desde o começo, desde o primeiro momento, que ele fala, no começo ele comenta sobre que ele odeia Otelo, e depois ele fala que é porque deu o posto a Cássio, mas no começo já dá para transparecer que é uma questão no começo um pouco racial, sobre essa questão de, poxa, eu sou daqui, eu sou de, Veneza, né? Eu Uhum. sou de Veneza, e Otelo veio e está num posto melhor do que eu. Assim, eu acho que ele é veneziano de nascença, né? Não sei se alguma parte ficou claro no livro, se eu passei batida. Mas aí depois ele transparece um pouco que ama Desdémona, tipo, eu acho nem que ele ama Desdémona, eu acho que ele só ama porque Otelo ama e ele é um invejoso. E ele diz assim, ele até dormiu na minha cama. Depois ele fala que até Cássio dormiu na cama dele, ou seja, todo mundo já passou pela cama dele. Então, assim, ele é uma pessoa, daquele tipo de pessoa que tem raiva de todo mundo, entendeu? Tem Uhum. inveja de todo mundo, tem raiva e quer conseguir o que ele quer mesmo, sem pensar nos outros. A pessoa importante é ele e acabou. Uhum. Mas eu ia falar alguma outra coisa, mas eu esqueci. E sim, essa questão de Otelo, que a questão da honestidade de Iago, que a gente tem que pressupor, né? Tem essa questão que você falou, que pode ser fundada na guerra e tal. Eu até pensei nisso, porque no começo o Iago fala como se tivesse passado por muitas batalhas já, Uhum. e que Cássio meio que entrou como intelectual e não era uma pessoa que participou de muitas guerras. Então Uhum. tá de penetra ali, né? Uhum. E Otelo, assim, confia demais nele, até mais do que o próprio Cássio, que parece ser uma pessoa que, na questão ali da amizade, é mais próximo, já serviu de pão correio para ele, sabia mais daquela relação dele com Desdémona, entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho que ele foi muito facilmente enganado. Eu acho que ele já tem aquela questão dele de inferioridade e Iago só, tipo, regou a sementinha que já estava ali. Entendeu? Eu compartilho bastante dessa visão, Débora. A gente não tem clareza de por onde que o. Gente, tá uma tempestade aqui mesmo. A gente não tem acesso de onde que o Otelo nasceu. A gente não tem essa informação. Dá para entender que é do estrangeiro, por conta disso ele tem esse aspecto bárbaro, mas quando a gente fala da barbárie, isso compreende diversos povos, né? Nico, você tem algum comentário? Você veio de companhia pra gente.
Vou considerar que veio de companhia. E, gente, teve uma das interpretações que eu estava pesquisando hoje, lendo alguns artigos, que eu gostei demais, que fala que quando a gente olha para as possíveis motivações do Iago, é porque ele não teve o cargo, porque ele tem ciúme, tem o aspecto racial, tem até o aspecto de que ele acha que o Otelo ficou com a mulher dele. Tipo, tem diversas camadas e esse texto crítico que eu estava lendo falava que cada leitor e cada pessoa, espectador dessa peça, vai dar a interpretação com base nos seus próprios valores. Então, a gente vai entender na obra com base naquilo que a gente justifica de qual que é a origem do mal. Porque a gente não tem uma origem clara aqui, a peça vai dando vários motivos. Eu vejo que o Iago ele vai construindo esses motivos ao longo do trajeto, mas por isso que algumas pessoas veem esse aspecto mais satânico, de ser uma representação do diabo, de ser um aspecto da inveja, de ser o mal pelo mal. Você vê que diversas pessoas foram falando de formas diferentes e conectando com o que o João falou lá no começo, de ser que nem o Clinton Eastwood, que você falou, né, João? O Clint Eastwood. Exato. Aquele do Trilogia dos Dólares. Exato. Dessa forma, ele vai fazendo com que a própria plateia ou nós, leitores, vá se colocando na obra, vai se colocando ali na peça. Eu não consigo, pessoalmente, acreditar nessa questão somente do mal encarnado, assim, mas eu vejo que é uma sucessão de fatores para a tragédia acontecer. Outra personagem que às vezes ela fica um pouco em segundo plano, mas eu queria conversar com vocês, que é a Desdémona. Shakespeare adora matar as mulheres das suas peças, nenhuma sobreviveu até agora. Até as coadjuvantes morrem, gente. Pensar lá em Hamlet, que teve a mãe do Hamlet, teve a Ofélia morrendo, aqui teve a Bianca, teve a Desdémona, e só não morreu mais mulher, porque elas não apareceram. E eu queria entender de vocês qual que é a percepção, porque a gente tem a Desdémona ao mesmo tempo traindo o próprio pai, fugindo para casar com o Otelo. A gente tem também ela se posicionando para ir para a guerra com o Otelo. E ao mesmo tempo, no final, a gente tem ela meio que se submetendo, entre várias aspas, ao seu destino e aceitando a sua morte antes mesmo de morrer. Quero ver de vocês. Eu falei lá no grupo que eu fiquei com raiva de todo mundo, né? E é porque eu realmente fiquei, pelo amor de Deus. Sabe, parece que, assim, o Iago, eu até desenhei ele, mandei lá no grupo, né? Eu desenhei, sim, ele com chifrinho e rabinho, porque ele é um demônio sussurrante, sabe? Eu não sei se vocês já assistiram aquela série Desencanto que tem na Netflix. Eu amo. Mas eu imaginei o Iago assim, sabe? Ele vai lá sussurrando e me fez parecer assim que foram vários mal entendidos, que ele foi se aproveitando de várias situações mal explicadas, sabe? Que às vezes era lá do lenço, né? Ela sabia que ela tinha perdido, só que ela ficou meio que enrolando o Otelo. Ela não falou, eu perdi ele. Ele estava aqui e ele caiu. Não, ela foi falando que ele estava guardado, que na hora que ela ia lá buscar. Talvez se ela tivesse sido mais sincera, ou, sei lá, perguntado para ele o que está acontecendo, sabe? Me explica. E se ele também, né, às vezes sentisse isso do lado dela e fosse lá e explicasse o que estava acontecendo, ela poderia se defender. Porque eu acho também que faltou isso. Ela tenta se defender em alguns momentos, só que eu acho que ela não tentou se defender o suficiente. A questão do pai dela, eu até marquei quando ele fala, né? Pode enganá-lo, se enganou a mim. Eu até escrevi uma profecia, aqui, né? É uma profecia autorrealizável. A primeira semente da desconfiança. Tipo, ela realmente traiu o pai. Só que Otelo, sei lá, eu acho que ela tinha que pensar, nossa, ela traiu o pai dela para ficar comigo. Tipo, por que ela não traiu ele para ficar com Cássio, sabe? Não, ela traiu ele para ficar comigo, então
Ele era muito inseguro, né? Isso contribui bastante. Vou parar agora porque eu me empolgo, gente. Fiquei muito. Deixa eu falar uma coisa antes de passar para Débora. Me deu um pouco aquela sensação de que coisas que a gente escuta hoje em dia, com certeza, às vezes a gente fala isso para um amigo ou para uma amiga, de uma relação que começa na traição, ela não tem como dar chance de ter bons frutos, né? Então, de que se a pessoa traiu outro para ficar com você, pode trair você também. Então, eu acho que, por mais comum que a gente diga isso no dia a dia, a gente tem uma gênese disso aqui em Otelo. Mas, Débora, bora lá. Débora? Você desistiu de mim? Eu estava falando, mas o microfone estava desligado. Eu quero te ouvir, mulher. Não faça isso comigo. Primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do que eu senti sobre o amor de Otelo e Fale. Desdém. Que amor, Débora. Que amor. Que amor, né? É só foi só a faísquinha, eu acho. Porque Foi só quando ele sedução. fala. Exatamente. Quando ele fala assim, ela me amou porque como fosse assim, contou as tristezas da vida dele e eu amei ela porque tive piedade. Aquilo ali, porque ela teve piedade de mim, né? Porque ela sentiu pena. Então aquilo ali já assim, resume toda a relação deles. Por quê? Assim, na minha concepção, eu completando com a minha imaginação, o que eu pensei. Desdemona devia ser uma pessoa, pela descrição, de que ela era uma menina muito criada em casa, muito fechada, né? Era muito comportada, quase não falava. No começo, eu acho que Brabâncio comentou que... Não, foi o próprio Otelo. E quando ele ia lá contar as histórias dele, ela ficava só tentando escutar, né? Tentando entender, ia para a cozinha. Então, o que eu pensei? Nossa, na cabeça dela, aquele homem ali vivido, né? Já passou por tanta coisa. Assim, quero ouvir as aventuras dele. Minha vida vai ser um pouco mais emocionante do que se eu ficasse, talvez. Forte, másculo, grande, que é tudo os Passou tanta estigmas. história. E até assim, por ele ser uma pessoa que viajou muito, talvez pudesse levar ela para outros lugares, né? Não assim, eu pensei nisso. Então eu disse, pronto. E no caso dele já é o inverso, porque ela teve piedade. Porque assim, ele vê tanto aquela questão da xenofobia, de todo mundo xingado, e ninguém vê realmente como ele realmente fosse, entendeu? Então, ele está sempre estando nos ambientes esperando ser assim, diminuído. Mesmo que a pessoa trate ele bem, ele sabe que o pessoal tá ali se aproveitando das habilidades dele. Não porque, tipo, gosta muito dele, porque acha ele uma pessoa super honrada. Então, assim, é meio que... É feito, tu falou. Ele tá aqui enquanto tá me servindo, entendeu? E ela não. Ela meio que demonstrou compaixão. Talvez fosse um sentimento que ele não tinha experimentado ainda. Então, eles já começaram um relacionamento, não foi baseado no amor. Foi, assim, um sentimento um pouco, assim, bambo, entendeu? Eu concordo. E sobre essa questão de Desdemona não falar muito, eu acho que já é, assim, meio que da peça de Shakespeare, eu acho que ele já faz isso para ter uma trama, né? Ela meio que vai aceitando, e na história ela é uma pessoa muito, assim, perfeitinha, muito pura, tipo, vai matar ela lá, deixa eu fazer minhas orações, entendeu? Que não tá pensando, assim, que ele vai fazer alguma coisa, ela sempre tá esperançosa, né? E assim, eu acho até a personagem dela um pouco mais desculpável do que o Otelo, porque o Otelo é uma coisa absurda. Naquele ato 4, eu fiquei assim, como assim? E no começo ele começa falando assim que não tem ciúmes, que é para ele trazer uma prova, assim, que tem que ver, que tem que ver para acreditar, ver para crer, entendeu? Aí Iago fala mais 2 linhas assim de conversinha, aí ele, não, um indício já tá bom. Aí ele, Já um mudou, né? indício. Um indício. Lembrei agora que ontem Cássio sonhou com Desdemona e me beijou. Vê? Eu não tinha lembrado disso ainda. Ele começa a xingar ela assim das coisas mais absurdas. Quando ele começou a xingar, eu pensei, meu Deus, Shakespeare é assim. Eu fiquei chocada.
Ele E xinga muito ela, eu fiquei assim, muito abismada, assim, porque ele bota ela assim no lixo, no subsolo. bem isso. E antes de eu passar para o João e para a Andressa, quero fazer 2 comentários. Isso que você comentou, Débora, desse começo ali da peça, quando ele vai explicar, né, como eles se apaixonaram. Curiosamente ou não, a gente está lendo agora Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? E me lembrou muito daquela frase do Brás Cubas, do Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, de como as relações e como cada um está pautado naquela relação é totalmente diferente, né? Lá em Brás Cubas a gente vai ter a Marcela, que é uma prostituta, realmente esperando ali a moeda, né, pelos seus favores. E aqui a gente tem essa troca de sentimentos de que eles estão também descompensados. E a gente não pode esquecer que o Dom Casmurro é considerado o nosso Otelo brasileiro. Então, enquanto em Dom Casmurro, enquanto em Otelo, a gente tem essa Desdémona, que a gente tem clareza de que ela não traiu, que ela está acima de toda e qualquer suspeita, o Machado de Assis vai fazer daí um twist nessa história de colocar, assim, uma dúvida no leitor de se Capitu traiu ou não Bentinho, e daí, da mesma forma com que aqui o Shakespeare faz com que a gente complemente, né, essa história como as justificativas de Iago, o Machado vai fazer isso com a gente, completando de que quem é o culpado, se tem alguém culpado ou não na história de Capitu e de Bentinho. João, bora lá. A Débora falou desse amor que é meio bambo, né? Eu tô aqui com uma parte que eu grifei do Otelo falando. Adorável criatura, que minha alma apanhe a perdição se eu não te amar, e se não te amo, que este mundo volte de novo para o caos. É aquela coisa dos personagens do Shakespeare. É um tipo de personagem que ele gosta muito de explorar, esses românticos exagerados, né? Aí acaba virando essa coisa que a Débora falou, que é bambo, faltou, não lembro Não o que tem a Débora fundamento, falou. né? Não tem uma base forte, sólida para construir a relação. É. Aí vai do delírio, porque já é um delírio que ele falou, que eu citei, e acaba virando o oposto do Uhum, amor. exatamente. E como não tem aquela confiança consolidada numa relação, dá espaço para isso acontecer. Andressa, fale que eu estou sentindo a sua indignação a quilômetros e quilômetros. 48 horas desde que eles chegaram em Chipre, né, até o assassinato. 48 horas. É que nem o Romeu e a Julieta, sabe? Se apaixonando perdidamente um pelo outro. Foram 3, 4 dias, né, da peça, entre o começo e o final da peça de Romeu e Julieta. 48 horas, como assim? Tipo, é muito absurdo, sabe? Eu sei que o intuito, não sei se era uma coisa de tipo, as peças não pode se passar em longo período, né, em longo tempo, mas, gente, 48 horas, como assim a cabeça do homem muda? É por isso que eu acho o Iago diabólico, entendeu? Porque ele fez a cabeça do Otelo, assim, vapt-vupt, que a Débora falou, e ele tinha essa lábia. É muito engraçado, né? E é engraçado porque assim, porque Otelo perdeu a confiança em Cássio, que ele tinha ali colocado no posto de confiança. Então, era alguém que tinha a confiança dele. E outra coisa também, a confiança em Desdémona. Eu não sei se foi no seu vídeo, Morgana, porque eu vi tanto vídeo hoje, mas que falam assim que talvez o casamento deles não foi consumado, né? Não foi no meu. Então foi em outro vídeo, que o casamento Você deles não estava me traindo, no caso. estava, te traiu hoje com muitos vídeos. Que o casamento deles assim não foi consumado. Então, ele poderia ter tirado a prova consumando o casamento com ela. Só que ele não fez isso também. Entendeu?
É muito. Até tem quando ela tá com a Emília e ela pede pra colocar na cama, né, as roupas os nupciais, né? lençóis de núpcias. Eu acho que ela já tava com essa intenção, ó, ele tá achando que eu tô traindo ele, então vou mostrar aqui pra ele que eu não tô. Só que ele já chega esganando a mulher, gente. Literalmente, né? Antes de eu passar para a Mari e para o João, eu só acho que eu tenho uma visão, vocês não precisam concordar comigo como sempre, tá? Mas eu acho que às vezes a gente perde um pouco do balanço de qual que é a responsabilidade do Iago e qual que é a responsabilidade do Otelo. Porque o Iago, sim, é esse ser aí que representa todo o mal do universo em um único ser. Mas não é ele que faz. Quem mete a mão na massa, quem mata é o Otelo. Então, eu acho só importante a gente não perder, assim, que eu acho que é muito fácil a gente olhar muito para o Iago e acabar passando um pouco a mão no Otelo, passando um pano pro Otelo ali, porque ele foi influenciado. Sendo que o Otelo foi influenciado, sim, mas porque aquilo já estava dentro dele. Tá, então acho que esse é só meu ponto de atenção. Vocês não precisam concordar comigo, mas a gente pode sair no tapa aqui também, se for o caso. Mayra, diga. Comentando o que a Débora tinha falado do amor deles, assim, tipo, ela comentou o motivo que o Otelo fala que ele ama a Desdemona. Só que você vê que não tem nada a ver com ela. Ele não ama nada sobre ela. Ele não ama o jeito que ela é. Não, ele ama, tipo, que ela gostava de ouvir sobre as coisas da vida dele. Ou seja, é uma coisa, é um amor totalmente relativo a ele, não tem nada sobre ela. Não é uma Egóico, parte da né? personalidade dela. Então. Ele não fala em nenhum momento, tipo, ela é bonita, ela é legal, sei lá. Não, tipo, ele gosta do jeito que ela age, tipo, em relação a ele. Então, o amor dele pra ela já não tem nada a ver com ela, já é só sobre ele. Ele já é completamente egocêntrico e a partir disso. Então, eu sinto que ele não tinha realmente, assim, um amor por ela. Era mais um negócio assim, tá, ela tá aqui, tipo, quase que me idolatrando, tá a fim de casar, vamos casar. Todo mundo, tipo, corteja ela, não sei o que, ela é toda bonita, disputada, sei lá. E ele tem já esse complexo de inferioridade. Então, tipo, beleza, né? Isso é uma coisa para ele se sentir superior na cabeça dele, sei lá, casar com ela. E então, quando já chega alguém ali, né, no caso o Iago, falando, não, então, essa aí, ela na verdade não está tão afim de você. Tipo, ela tá te traindo, aí ele já acredita, e ele não gosta realmente dela para, tipo, acreditar no caráter dela, acreditar que ela é uma pessoa boa, que não faria isso com ele, porque ele já não ama ela por quem ela é. Não Uhum. sei se fez sentido, mas, tipo, ou seja, ele não gosta dele, é isso. Eu concordo contigo, Mayra, e eu fico pensando bem nisso que você falou, né? Que ele casou com ela num contrato de conveniência, era conveniente para ele, né? E ela ia atribuir ele muito status. Imagina, ele tá com a garota do baile, né? A mais disputada de tudo, e que vai aumentar a estima que ele tem perante essa sociedade. Agora, imagine que essa mulher que ele nem ama tem a suspeita de estar chifrando ele. Imagine ele egóico desse jeito, como você comentou, que eles estão junto por conta da relação ali e tal. Putz, agora ela que era pra me colocar lá em cima, tá me tirando, me desmoralizando, tirando tudo que é de se pensar. Que eu gosto muito da construção da personalidade do Otelo, porque essas coisas se sustentam, sabe? De quão falho ele é. Gente, vocês foram abrindo mão, deixa eu ver aqui como que tá a fila. João. João, você está entre nós ainda? Opa, desculpa, o microfone estava desligado. Gente, vocês não querem conversar comigo hoje? Que judiação de mim. Quando a Andressa estava falando, eu pensei, nossa, parece que é uma coisa arquitetada. O Otelo é o alvo, com o maiúsculo, vulnerável, para ser manipulado pelo Iago. Uhum. Era só isso. E eu gosto muito de como ele. Porque a manipulação do Iago ela é muito sutil com o Otelo. Mas eu acho que é o Rodrigo, que é outro cara que ele tá manipulando, esqueci agora o nome do outro personagem,
que é uma manipulação totalmente diferente. Então, assim, tem uma finéssia, eu gosto como ele vai se moldando, assim, em relação aos cenários. Andressa. Eu acho que era a Débora que estava na minha frente. Morgana. Não, era você. Ah, tá. Deixa eu lembrar aqui, gente, porque é tanta coisa, mas, por exemplo, né? Quando ele tá lá matando ela, antes dele matar, tipo, uma das justificativas dele, né? Tipo, eu vou matar ela para não trair mais ninguém. Mas, ó, dos males o menor, porque quando a gente vê um casal hoje em dia traindo, a gente sempre pensa assim, né? Que a mulher descobre que o marido tá traindo, o que que ela faz? Vai atrás da outra mulher para dar uma surra na mulher. E a gente fala, não, mas a responsabilidade é do casal, a outra mulher não tem nada a ver. Pelo menos ele foi matar a Desdemona. Mas o que ele achou que ela ia fazer? Tipo, ela tava traindo ali com o Cássio, aí ela ia trair o Cássio com outra pessoa e, sabe? Não faz o menor sentido. Eu sei que talvez o intuito mesmo da peça seja esse. E é muito. A gente não pode, né? Olhar com os olhos de hoje o que aconteceu lá atrás. Mas é muito surreal. Eu concordo com você, porque você falou que o Otelo, né, ele já estava pendente para isso, porque senão não seria tão fácil o Iago manipular ele. E o Iago provavelmente já estava percebendo isso também. Por isso que foi fácil ele manipular o Rodrigo também. A Nick tem faquinha dela já. Mas assim, né? Outra coisa também, o Rodrigo. Tipo, o que ele estava esperando do Iago? Porque o Iago estava prometendo a Desdêmoda para ele. Tipo, será que ele... Capilou toda a grana do Rodrigo. Não, mas será que o Rodrigo estava pensando que ela ia se separar do Otelo e ia ficar? Gente, que coisa maluca, sabe? Muito, muito bagunçado. Às vezes também, outra coisa que eu pensei durante aquela discussão é que talvez fosse a intenção do Shakespeare escrever mesmo o Otelo dessa forma e levar os espectadores a pensar que, tipo, o grande culpado é ele. Tanto que a peça carrega o nome dele, né? Então, talvez assim, o grande culpado seja o Otelo. E aí, de novo, né? Ele é bárbaro, ele é negro, ele é todo diferente, ele não tem o dom da fala. Então, também foi uma coisa que eu pensei, né? Que às vezes o intuito era representar ele mesmo dessa forma, assim, como alguém muito suscetível. E aí, outra coisa também, né? Que a gente tem a aparência dele, um homem forte, másculo, um guerreiro, que é extremamente frágil, né? A masculinidade dele, assim, tá no chão. Esse também é um ponto interessante. E traído. Antes de eu passar para Débora, só quero fazer uma retrospectiva, que a gente começou a nossa leitura de Shakespeare com Romeu e Julieta. A gente foi daí para Hamlet e agora estamos em Otelo e vamos para Rei Lear. Eu acho que do que a gente pode ver de coisas que se repetiram até agora são esses personagens extremamente emocionados, para dizer a palavra da moda, para as pessoas que cedem aos seus impulsos, que cedem aos seus prazeres, que cedem aos seus sentimentos, que não tem um ponto de temperança dentro de si. Porque sim, o Otelo, ele acaba cumprindo esse papel de estigma dos bárbaros nessa peça, mas a gente vê que a Desdémona se entrega também aos sentimentos, a Bianca, o Cássio, o Rodrigo, o Iago, tá todo mundo ali agindo na impulsividade e no ímpeto mesmo do sentimento. Nenhuma pessoa tem em nenhum momento uma reflexão de que, putz, espera, talvez não seja isso que eu esteja pensando. E quando a gente fez a live inicial da leitura de Otelo, eu trouxe como um dos elementos para a gente perceber na obra, que é a falta de autopercepção, de autoanálise dos personagens. Porque em nenhum momento eles tentam entender o contexto, ou o todo, ou chamar para a razão. A razão, ela não opera nessas peças até o momento, pelo menos, do que a gente leu do Shakespeare. Débora, fale com a gente. Eu vou discordar um pouquinho de você, Morgana. Pode, sobre Débora, essa estou questão pronta aqui para lutar. Sobre essa questão. Foi até bom ter comentado sobre isso, porque eu queria saber a sensação de vocês sobre
uma personagem que eu achei que realmente foi a mais temperada, assim, a mais sensata da peça. Eu achei ela um contraponto tanto para Iago Que a quanto Bianca, Emília. a Emília. Bianca é como se fosse a cortesã que Isso. ficou com Cássio e tal. Que Eu tinha que achei. bordar o lenço. Ninguém fala dela, no caso a Emília, a que é a acompanhante de Desdémona. Pouco é falado assim, eu acho que pouco é discutido, e eu até me surpreendi, porque eu achei as falas dela muito, assim, inteligentes. Ela tem umas tiradas, eu grifei várias coisas. Eu acho que ela é uma pessoa um pouco mais prática. Ela no final, eu acho que ela dá uma emocionada, né? Porque acho até justificável, né? Porque a ama dela era uma pessoa que parece que ela estava com Desdémona até antes de se casar com Otelo. Então já tinha uma amizade ali. E a emoção dela ao ver a ama morta foi justificável. Até Uhum. muito diferente de Otelo, que assim, tipo, tá falando ainda, ou preciso matar mais um pouquinho, apertar mais um pouquinho. Ele foi, tipo assim, bem um pouco psicopata, né? Pouco Mas bastante. um pouco bastante. Mas eu achei ela, assim, ela tanto assim um contraponto a Iago por ela não compartilhar tanto, não compartilhar, na verdade, essa maldade dele. No começo, até naquela parte do lenço, eu achei até que ela podia ser uma pessoa mais assim, escusa, né? Assim, Uhum. vou dar, porque não ligo, se der problema a Desdémona. Mas eu acho que foi até assim, ela acreditava realmente que Iago não era uma pessoa tão ruim a ponto Uhum. de se meter numa picuinha dessa. Eu concordo Mas, contigo, tá, Débora? é, A gente pode chegar num ponto em comum. O meu único ponto realmente é essa confiança excessiva que ela deu pro Iago sobre o lenço, mas não dá nem para julgar ela, porque o Iago é o honesto, né? Afinal de contas, todo mundo chama ele de honesto, e as pessoas não estão imaginando que ele ia poder fazer algo de ruim com as suas intenções. e era o marido dela, apesar de que as falas dele com ela também eram muito descorteses, né? Não- Mas Adorei, eu eu acho que despertei. tipo, você é um Chulas. idiota. É bem chula, né? Cala a boca, mulher. Mas talvez fosse até, não sei, né? Eu acho que essa forma de rebaixar a mulher na época, acho que era até mais comum do que hoje, se a gente viver uma situação dessa, a gente acha um absurdo, né? As Mas mulheres é eram aquela muito questão da obediência, né? subalternas. Uhum. Da obediência, da subserviência. Então, eu achei que ela foi um pouco inocente também, mas tem várias situações que ela fala, assim, por exemplo, sobre essa questão de trair, ela reconhece, assim, que, poxa, nessa parte eu poderia falhar. Não tem aquela pureza excessiva de Desdémona, de dizer assim, jamais, nunca, eu sou maravilhosa, entendeu? Não, ela fala, poxa, naquela parte da traição. Isso que eu ia comentar, que eu trairia meu marido se fosse para salvar a nação. E eu achei muito inteligente o raciocínio que ela fez, que ela falou assim, por um corte de linho, por uma joia, não, mas por todo o ouro do mundo, se o mundo fosse meu, eu poderia dizer o que é errado, já que o mundo é meu. Então, assim, ela tem umas sacadas muito boas. E, assim, é um personagem que eu não aparece muito, assim, não é muito falado, mas eu achei ela muito inteligente em algumas partes. E ela que traz à tona, né, ela que desmascara o Iago. Exatamente. Concordo contigo, Débora. João, fale com a gente. Duas coisas que vocês estavam falando. Primeiro é a Emília. Uma pena eu não ter prestado atenção nas falas da Emília, porque eu gosto muito dessa situação da voz lúcida em meio a um caos intenso, né? Será muito interessante. Tá aí uma coisa para fazer na releitura e eu tô aqui com um trecho grifado que diz que é do pai da Desdémona falando com o Otelo. O Brabâncio. Cuidado, Moro. Hã? O Brabâncio. É. Cuidado, Moro. Se olhos tens, abre-os bem em toda parte. Se o pai ela enganou, pode enganar-te. Aí é aquela coisa que fica trabalhando nos subconscientes enquanto os acontecimentos ocorrem, né? E o Otelo já é uma pessoa
com tendência a estar delirando o tempo todo, né? Com tendência a homicídios. E, gente, ressoou para vocês esse aspecto racial na peça? Porque eu lembro que na minha primeira leitura foi uma das coisas que mexeu comigo, assim, óbvio que como a Andressa falou, a gente não pode cometer anacronismo, de fazer olhar com os nossos olhos de agora para as coisas da época, mas eu fiquei muito impactada da forma com que eles colocam o Otelo num papel de importância, que ele é um oficial, é um militar, mas ao mesmo tempo o quão chulo e quão mal falam dele, dos seus atributos físicos, da sua capacidade intelectual. Eu fiquei e eu fui marcando várias vezes em que isso repete, que mexeu bastante comigo. Andressa. Eu, ó, tô lendo Shakespeare pela primeira vez com você. Então, todas as peças estão sendo as minhas primeiras leituras, tá? E o que eu tô notando, assim, que Shakespeare realmente tinha um linguajar bem... Lá em Romeu e Julieta, achei, né, Putaria. muito putaria. Não imaginava realmente que fosse ter aquilo. Achei que ia ser só a historinha fofinha. Em Hamlet. Hamlet, né, não teve tanta coisa, mas aqui começa com essas descrições dele, chamando ele de beiçudo, enfim, né, várias coisas. E tem também os xingamentos dele para Desdêmono também, que eu fiquei assim, gente, como assim? Eu acho que eu até grifei aqui, porque era piranha, puta, sabe? Eu nem sabia que essas palavras existiam já nessa época. De verdade, puta vil, prostituta de todos, puta. Então, é uma coisa que já tem me chocado. Essas palavras de baixo calão que o Shakespeare usa, tá? É uma coisa que eu senti bastante lá em Romeu e Julieta, que eu não estava esperando isso de jeito nenhum. Aí, né, depois, já passado isso, quando eu vim aqui para Otelo, eu ainda me choquei com isso, mas era uma coisa que, tá, vou encontrar isso em outras peças também, que eu imagino que vai ter, mas... O tom pejorativo, assim, me pega. E lembrando, eu acho muito engraçado, porque quando se fala, tô lendo Shakespeare, as pessoas falam, ai, que culta se vai ver. Prostituta vil. Essas coisas, assim, que o Shakespeare escrevia, e que eu sempre vou lembrar que ele escrevia para o povo, não era para a alta sociedade, ele escrevia para a população média normal, que no caso seria a gente, hoje. E é interessante a gente perceber que essas coisas já estavam no discurso das pessoas, assim, né? Eu tinha separado um outro ponto para a gente conversar, deixa eu pegar só que as minhas anotações na outra tela. O final de Iago. Que é João, a gente vai ter que falar do final, João. Eu sei que faltam 12, 13 páginas ainda, você vai me desculpar, tá? Mas depois aqueles corpos caindo de um lado para o outro, eu fico com a sensação, e eu quero saber a sensação de vocês, de que o Iago conseguiu a sua vingança, porque ele ainda sobrevive no final de tudo. Vamos saber, eu não sei como que eram as prisões nessa época, como que eram os tempos ou se as pessoas eram mandadas para matar, não sei como que era, não pesquisei, tive ter pesquisado. Mas eu fiquei assim com essa sensação de que o Iago venceu no final. Diga, João. É uma coisa que é a questão do contexto da Europa naquele tempo. É muito cristã a Europa daquele tempo. Faz sentido um cara desses escapar imune por enquanto, né? Porque ele fez muitos favores para o mal, né? O mal protege ele. Isso na visão europeia daquele tempo, né? Ótima frase, mal protege. Interessante de pensar nisso. Andressa.
Eu ainda acho que ele ainda foi lá com a linguinha dele, ainda. Não, Cássio, pera, não foi assim que as coisas aconteceram, não. Você tá entendendo mal. Você acha mesmo que eu fiz isso contra você? Você não me conhece. Eu Então, honesto. eu sou Iago. Foi tudo armação da Emília. Você não viu que eu tive que matar ela? Eu ainda acho que ele ainda conseguiu se safar, viu? Sim, imaginação, né? Se a história continuasse, eu acho que ele ainda conseguiria se safar. Você aposta, então, de que ele não ficou nem preso, Andressa? Não, talvez ele tenha ali para prisão, sabe? Mas, cara, ele vai enganando todo mundo, é impressionante. Sim, persuasão. Mas vamos combinar com um personagem muito bem escrito? Ele até agora, foi o melhor personagem, assim, o desenvolvimento dele é muito verídico, sabe? Todas as ações dele, até a gente, né, tem várias coisas que pode motivar ele, mas todas são motivações plausíveis. Fazer o mal só pelo mal. A gente sabe que tem realmente pessoas que fazem isso, que gostam, né, que sentem prazer no desprazer das outras pessoas. Então, tudo plausível, assim, é um personagem que ele foi muito bem construído e que ele faz muito sentido. Uhum. Eu gosto pessoalmente de como a gente não tem acesso ao plano dele no começo, que isso vai se desenrolando. Tem vários críticos que comentam que isso faz com que a gente se torne quase cúmplice do crime dele, porque a gente fica ali na expectativa, na ponta da cadeira, esperando as coisas acontecerem, e de certa forma a gente está do lado dele, porque a gente está na perspectiva dele, né? Então, e a gente quer saber onde aquilo vai chegar, então quase como se a gente fosse cúmplice e no final a gente também tivesse feito mal para o Otelo, porque talvez se a gente tivesse fechado a página, isso não teria acontecido com ele. Cara da Andressa. Mas Otelo, meu querido, sim. Olha, essa foi a melhor peça que eu li até agora. Eu achei ela muito bem. Sabe, ela é muito coerente. Tem, né, dá aquelas deslizadas, tipo, 48 horas. Mas fora essas coisas, eu gostei bastante. Comecei ela assim no sábado. Não terminei no domingo porque me deu uma enxaqueca horrível. Fiquei com enxaqueca até terça, mas ontem à noite já consegui terminar para estar pronta hoje aqui de poder reclamar, né? Para poder reclamar. A gente não Meu pode papel. passar de ninguém dessa peça. Diga, Débora. Eu acho que quem se safou mesmo foi Otelo, né? Ele até fala aqui no final que quando ele fere Iago, ele fala, eu só tô sangrando, mas eu tô vivo. Aí ele disse assim, que quer que ele fique vivo mesmo, porque para ele a felicidade é a morte. Aí ele vai se mata, ou seja, morreu feliz. Ele fez o que fez e ainda morreu feliz. Essa peça, para mim, realmente tem essas maquinações de Iago, mas Otelo é o verdadeiro vilão. Porque para mim o pior vilão é aquele vilão assim. Eu acho que enquanto Otelo era mocinho para as pessoas da peça e vilão aos nossos olhos, Otelo tinha já essa questão de tipo, para ser tentando se parecer, pelo menos Shakespeare tentou fazer ele parecer ser um pouco assim, um mocinho para a gente também e para as pessoas que estavam lá, né? Talvez ele não fosse capaz de fazer tanta barbaridade. E para mim ele é o verdadeiro vilão da peça. É um Tanto é bom que eu ponto, odiei. porque se ele não Eu fosse, odiei ele. porque se ele não fosse terreno fértil, nada disso teria acontecido, né? O Iago ia ter falado de um lado, ia ter saído por outro e nada. Eu não acho que uma pessoa boa tem tanta capacidade de fazer aquelas barbaridades que ele fez. Assim, eu acho muito sangue frio. Talvez ele tenha aquele tipo de chavinha que desliga, né? Por ele ser uma pessoa já da guerra. Esse é Mas um bom ponto, foi porque demais. às vezes a gente relativiza as coisas que as pessoas fazem na guerra, mas não deixam de ser crimes, coisas hediondas e coisas desse gênero. E talvez isso faça com que as pessoas sejam aptas a cometer coisas como ele fez aqui. Beleza. Andressa. Eu achei muito interessante isso que a Débora trouxe, que aqui o Otelo fala, né? Pois para mim a felicidade é a morte. E aí o Otelo também fala: seja o que for, um assassino honrado se quiserem, pois não agir por ódio, e sim por honra. E aí depois ele, né, o Cássio fala: meu general, nunca lhe dei motivo de desconfiança. E Otelo:
Assim o creio e peço-lhe perdão, que quer, por favor, indagar do demônio, por que foi que enredou o meu corpo e alma? Ele ainda joga a culpa pro demônio, né? Tipo, não, desculpa, Cássio, tipo, eu tentei te matar, já matei ali Desdémona, não posso pedir perdão pra ela, mas assim, é porque eu achei que eu tava sendo traído, tá tudo bem, não fui eu, foi o Demo, então tudo certo. E a gente pode discutir qual que é o limite da luta pela sua própria honra, né? Qual que é o limite? Até que ponto ele teria ido? Ou A não? minha liberdade, ela acaba quando começa a liberdade da outra pessoa, né? Exato. E óbvio que ao olhar para a época, pensando no que a gente já viu nas outras peças e que é normal essas peças do Shakespeare que só cai corpo de um lado para o lado, de um lado para o outro, mas é uma coisa que a gente pode pensar assim, tá? Beleza, qualquer outra saída para essa situação? Eu não pesquisei ainda, vou dar uma olhada nisso que agora eu fiquei curiosa, de como que era o divórcio, por exemplo, nessa época. Se as pessoas se separavam ou se a saída para uma traição realmente era um assassinato. Por exemplo, eu duvido que fosse. Mas é uma coisa assim que a gente vê que, cara, passou do ponto, né? Ele se perdeu no personagem, como a gente diz. O que um homem com a sensação de que levou um chifre não faz? Eu acho, só um palpite, tá? No projeto 2, eu acho que a gente tem que ler a Megera Domada. Tá bom. Tá? Que eu acho que. Eu não sei, né? Eu nunca li, mas eu acho que vai ser uma outra peça também muito boa, assim, que vai trazer muitas discussões. Tá bom. A gerência vai deliberar sobre o seu caso. Gente, rodada de estrelas. Quantas estrelas pro livro? Favoritado, não favoritado? Me contem. Quatro. Andressa, o que faltou para 5 estrelas? Quem não der 5 estrelas vai ter que justificar, já adianto. Faltou coerência, sabe? 48 horas, gente, eu não consigo engolir 48 horas. Mas as peças do Shakespeare são nesse ritmo mais rápido mesmo, né? As coisas acontecem muito rápido. Muito rápido. É por isso que eu tenho que pegar e ler, né, de uma paulada só, senão eu me perco. Mas, assim, muito boa, só que eu acho que faltou essas coisas, sabe? Mais amarradinhas. Eu entendo, né, que provavelmente essa era a intenção. Uhum. Talvez eu esteja esperando de uma peça que foi escrita, sei lá, quantos anos, algo que eu leio num livro, mas, enfim, mais recente, né? Um ponto que a gente pode pensar é quão rápido também ele foi manipulado, né? E o quão frágil era a construção daquilo que ele tinha com a Desdémona, mas eu concordo contigo com essa rapidez, tá? Sua justificativa foi acatada. Mayra. Eu dei 5 estrelas. Eu achei rápido também, né? Só que todas as outras peças que eu li do Shakespeare foi tudo muito rápido, então eu só meio que ignorei isso. Mas é até engraçado, porque não dá, assim, 2 estrofes, assim, sei lá, de fala, depois que ele fala, ah, não, eu só vou julgar depois de provas. Ele já tá, não, porque essa puta, não sei o quê. Então, tipo, fica até engraçado a rapidez das coisas. Mas eu dei 5 estrelas, eu gostei bastante. E, mano, esse negócio de ficar pensando nos furos, né, de plot, assim, sei lá, é até engraçado. Tipo, eu tô lendo Ilíada e na introdução, o. Ai, não sei quem escreveu a introdução, não lembro. Mas ele fala que se você procura na Ilíada, tem, tipo, uma noite, uma única noite, que algum personagem jantou 6 vezes. Porque, tipo, os caras não estavam prestando muita atenção. Os caras Então, estavam não com sei. fome. Não, mas acho que esse negócio de o livro que não é para ser lido, né, assim, para ser representado, tipo, seja declamado, tipo, na Ilíada ou, né, num teatro, assim, acho que acaba sendo meio difícil dar tanto essa impressão de que muito tempo se passou, né? Não sei. Uhum. É um bom ponto, Mayra. É um bom ponto para Andressa reconsiderar as estrelas dela. Débora. Eu vou dar 3 estrelas. Ai, um tapa na cara teria doído menos, Débora. Morgana, eu acho que quando eu vi teu vídeo, se eu não tivesse lido,
e aí tivesse só assistido o teu vídeo, eu ia ficar tipo assim, nossa, eu quero muito ler essa peça, que peça maravilhosa. Vou levar como Mas elogio. pelo livro, assim, eu lendo, e olha que eu não li muito rápido, eu tentei ler devagar para tentar pegar, porque assim, eu fiquei, não, deve ter alguma coisa aqui que eu não tô percebendo que vai dar uma guinada nessa peça. Mas eu não achei, assim, muito boa, não. E eu até pensei assim, eu lembro que eu li O Mercado de Veneza na época da faculdade e eu gostei bastante. Então, talvez seja, eu goste mais dessa parte da comédia, né? Eu acho mais sagaz. Que Entendi. eu lembro que eu comecei a ler ano passado, não terminei, aquele Trabalhos de Amores Perdidos. E eu gostei, achei bem, assim bem interessante, assim, as colocações de Shakespeare. Mas eu acho que nas tragédias eu fico... Não é a Eu tua. preciso Tá ler tudo bem. Hamlet. Eu preciso ler Hamlet para saber se Hamlet é era mais a minha peça. aclamada. Ela era a minha peça preferida antes de eu ler Otelo. Eu gosto Romeu e bastante Julieta, dela. eu fiquei um pouco... Eu comecei, mas desanimei. Achei muito... Como a gente já conhece muita história, ficou um pouco batido. Mas Otelo, eu cheguei realmente sem saber de nada. Eu nem sabia como ia ser o final, nem nada. Por isso que eu me animei mais para ler. E Hamlet é igual, eu não sei. Eu não sei sobre o que é a peça. Débora, eu vou aceitar sua justificativa com dor no meu coraçãozinho, tá bom? Mas eu te aceito. Shakespeare não vai se revirar no túmulo, porque ele não tá nem aí pra gente. Mas eu acho que é legal você saber também o que você gosta dentro das peças dele. E tá tudo bem não gostar também das peças dele, que tem várias pessoas que não curtem. Andressa, você vai reconsiderar suas estrelas? Eu acho que eu vou reconsiderar porque eu fiquei com muita vontade de pesquisar mais. Eu até peguei aqui, fui catando, sabe, meu Deus, o que que eu Eu tenho? acho que pelo menos 4,5 vale. Não, eu acho que depois que eu ler os textos de apoio, eu separei aqui já vários vídeos para assistir, sabe? Eu quero mesmo fazer uma imersão, assim, porque eu fiquei com essa vontade de conhecer mais. Então, eu acho que Vai ele vai subir, né, crescer. depois. Eu terminei de ler ele ontem, né? Então, acho que ele vai crescer. Conforme eu vou estudando mais, me aprofundando mais, eu acho que vai ganhar aí 5 estrelas e ser favoritado. Tá bom. Daí, quando isso acontecer, você manda lá no chat pra gente pra fazer a atualização das estrelas. João, eu sei que você não terminou ainda, mas qual que é o teu cheirinho, por enquanto, assim, de como que vai ficar a tua avaliação? Olha, bem que você falou isso, talvez o final mude a minha avaliação, mas por enquanto é 4 estrelas. O Iago é uma coisa assim incrível, na minha opinião. Ele faz grandes maldades, só que são maldades agudas. Não É parece sutil, né? sutil assim como se fosse um Chekhov. Só que Chekhov não é mal, né? Mas enfim, Não, quatro eu aceito. estrelas. Eu aceito. Eu aceito mais do que as 3 da Débora. Tá tudo bem. Eu não vou conversar muito, porque vai que você diminui as estrelas. Eu acho que numa releitura talvez eu possa subir para 4. Foi como eu comentei no grupo. Porque nessa releitura eu senti tanta raiva da destemperança de Otelo, que acho que nublou um pouco. Até a maldade de Iago ficou um pouco em segundo plano, porque eu falei assim, não tem condição da pessoa fazer esses É que é absurdos assim. muito, né? É muito. Vai de 0 a 100, assim, em 2 parágrafos. Mas você sabe o que eu Muito tô te segura. tentando, né, Débora? Você sabe disso, né? Não, eu sei, mas é porque realmente nessa primeira leitura, normalmente quando eu releio, eu começo a pegar alguns pontos e Eu porque acho que as eu fico peças. nublada um pouco, dependendo Aham. da leitura, eu fico um pouco nublada. E como essa peça é muito emotiva, é uma coisa muito assim, muita paixão, muito ódio, muita raiva. Então você acaba se influenciando um pouco, né? Você fica tomando partido dos personagens. Toma Aí você mesmo. não consegue ler um pouco assim de uma forma mais crítica, mais percebendo os méritos e os deméritos de uma forma mais clara. Eu acho que é um bom ponto que você trouxe, porque eu tenho a sensação de que eu só entendo de verdade as peças do Shakespeare na segunda leitura. Na primeira, eu tô só me situando ali, me sendo jogada de um lado para o outro, de uma cena para outra, e personagem entrando, não sei quem é aquele, eu me perco um pouco na narrativa.
Da minha experiência, todas as peças que eu li na segunda vez foi bem melhor, tá? Eu acho que porque não é um dialeto, um tipo de escrita que a gente está acostumado, é inverso, é tudo diferente do que a gente lê normalmente, né? Mas eu tava te atentando, tá? Eu não gosto tanto de Romeu e Julieta, por exemplo, que é uma peça que é favorita de muita gente. Então, tá tudo bem, tá em casa, tá? E se mudar no futuro a avaliação, me avise. Tem situações que a avaliação muda para pior, tá? Então, se for esse caso, nem precisa reler daí, tá? Se for Gente, esse caso, aí eu comento lá no grupo também. comente. Para eu mandar um GIF chorando para você. Gente, mais algum comentário sobre a peça? Então é isso. Como a gente está com a leitura de Memórias Póstumas e do Hobbit se encerrando nas próximas semanas, eu pensei em a gente começar a próxima peça, que é do Rei Lear, no dia 3 de março. A gente tem um fôlego aí de 2 semanas. O que vocês acham? Andressa, deu joinha. É isso então, gente? Acho bom. Então tá bom. Gente, obrigada por hoje, tá? Foi ótima a discussão, adorei a participação de vocês.